Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje eu quero passar para vocês uma dica bem rapidinha. Vocês lembram do tapete dual color, do tapete da pia? Aí eu tive uma encomenda de 2 tapetes iguais para pôr assim na porta, do lado da cama, como se fosse o tapete da pia do jogo de banheiro dual color. Aí eu fiz ele um pouquinho diferenciado e eu queria passar essa opção para vocês, tá bom? Para fazer esse trabalho, eu usei o fio cru número 6 e o fio mostarda número 6 também, e a agulha de número 3,5. Então, eu vou mostrar para vocês como que a gente pode estar fazendo esse detalhe, tá bom? Então, eu fiz o tapete aqui, conforme eu fiz lá com vocês na videoaula, fiz a parte branca, a parte colorida, repeti a parte colorida, tudo da mesma forma, inclusive passei todo em ponto baixo aqui, como igualzinho a gente fez na videoaula lá. Se você está fazendo pela primeira vez, vai lá no tapete da pia do jogo de banheiro Dual Color e você vai ver como ele foi feito. Até essa parte de passar ponto baixo em volta de todo o trabalho, antes de a gente começar o bico, tá? Eu vou dar uma dica para vocês, porque cada pessoa começou num lugar diferente, tá? Por exemplo, eu comecei aqui. Aí, como eu vou fazer assim? Eu vou fazer grupinhos de 3 pontos altos separados por uma corrente. Para ficar certinho, o que que eu vou fazer? Eu vou encontrar aqui aquele lugarzinho, não sei se vocês lembram, que a gente fez um ponto baixo, uma corrente, um ponto baixo no mesmo lugar. Encontrei, beleza? Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou contar aqui. 1, 2, 3, pula. 1, 2, 3, pula. 1, 2, 3, pula. E eu vou contando até eu chegar aqui, aonde eu vou começar a fazer para fechar certo, para a gente chegar aqui no cantinho, tendo o nosso último ponto alto dentro do último ponto baixo antes da voltinha, tá? Então, se você quiser aproveitar essa dica, você pode fazer dessa forma, tá? Mas se você já estiver aqui em cima, vai ser muito mais fácil. Como eu comecei aqui na lateral, porque eu queria começar onde o fio já é colorido. Então, eu vou fazer dessa forma, tá legal? Então, vamos continuar. Então, para o meu fechar aqui certinho, como eu fui contando até chegar aqui, eu não posso começar aqui, porque aqui seria o lugar de pular. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou andar um para frente, tá legal? É só você andar um para frente, ou 2, ou quantos for necessário para fechar a conta. Então, eu vou subir 3 correntes, e no ponto alto ao lado, eu vou fazer um ponto alto, no ponto alto ao lado, mais um ponto alto. Aí, eu faço uma corrente, pulo um de base e vou fazendo. Como eu contei ali, dá 3 pontos altos, sendo um para cada ponto baixo de base e uma corrente pulando um ponto baixo. Esse é o padrão aqui da nossa carreira, que a gente está fazendo na lateral e nas beiradas do tapete. Enfim, toda a volta do nosso tapete, tá? Esse detalhe que vai dar um charme no nosso tapete, porque, consequentemente, o bico vai ficar maior por causa dessa carreira. Ó, grupinhos de 3 pontos altos separados por uma corrente, até chegar aqui no cantinho, eu volto com vocês pra gente fazer junto. Cheguei aqui no cantinho, como vocês podem ver aqui, ó, ele ficou um ponto baixo antes da nossa curvinha, que é essa aqui, ó. Vocês podem perceber que tem 2 pontos baixos no mesmo lugar. Essa é a nossa curvinha, tá? Então, agora, terminei aqui, eu faço uma corrente. Dentro dessa curvinha, eu vou fazer um ponto alto e mais uma corrente. E já vou vir aqui no ponto baixo ao lado, tá vendo? Tem o meinho, onde eu fiz um ponto alto. No ponto baixo ao lado, eu já vou continuar fazendo o grupinho. 1, 2, 3, uma corrente, tá? Eu vou continuar e ele vai ficar assim aqui no cantinho, ó. Ele vai ficar uma corrente, um ponto alto, uma corrente. Se você achar que o seu ponto é mais apertadinho, a tensão é maior, você pode fazer 2 correntes aqui também, tá?
eu vou seguir no padrão de uma corrente, porque para mim ficou tranquilo fazer uma corrente. E aí, eu vou continuar nesse padrãozinho aqui, fazendo 3 pontos altos, uma corrente de separação, pula um e mais 3 pontos altos, sendo um para cada ponto baixo de base. Ele ficou dessa forma aqui, ó, não ficou repuxando, tá? Ele fica meio deitado para cá, mas depois ele se ajeita. Então, mais uma dica. Aqui no meu tapete, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupinhos desses quadradinhos aqui. Então, eu vou fazer aqui até chegar aqui no meio, deixando 3 para lá e 3 para cá. Aí, eu volto para dar mais uma dica para vocês. Cheguei aqui ao meio, vocês estão vendo que tem 3 aqui e 3 aqui. Por que que eu parei aqui? Porque na minha conta aqui, você pode ir contando para você ver, vai sobrar um espacinho a mais. Então, o que que eu vou fazer aqui no meio? Eu vou pular 2 espacinhos em vez de um. E vou continuar fazendo normalmente. Aqui eu fiz uma corrente só, tá? Então, não tem problema. Faz uma corrente e pula 2 espacinhos. Não precisa fazer 2 correntes, porque você está pulando 2 espacinhos neste lugar, tá? E por que que eu escolhi o meio? Porque ele não vai dar muita diferença, porque aqui os pontos são bem mais pertinho um do outro do que aqui na beirada. Então, aqui, se você pular 2, pode dar diferença. Aqui, não. Então, não tem problema você pular 2. Aí, eu deixei para pular bem aqui no meio, que daí ele meio que distribui, assim, a diferença. E no final, visualmente, não vai dar diferença no trabalho, tá? É só para fechar bem certinho, porque o importante nesse tapete é os cantinhos ficarem certos. Por quê? Por ele ser um tapete quadrado, se você fizer essa sobrinha no cantinho, ele vai dar uma diferencinha no final. Na hora que você bater o olho, talvez você já perceba. Então, eu resolvi jogar aqui pro meio, que fica mais escondidinho, tá? E como vocês sabem, o crochê, ele não é uma coisa assim exata. Ah, eu tenho que seguir a receita, porque senão pode dar errado, tal. Você pode ir adaptando do seu jeitinho, é só você saber onde você vai jogar essas sobrinhas, tá? Se você vir aqui no cantinho, achar aqui a tua voltinha, que é onde temos 2 pontos baixos no mesmo lugar, ó, aqui, ó. E você for contar, 1, 2, 3, pula, 1, 2, 3, vai dar bem certinho aqui, tá? Então, eu já tinha contado, por isso eu sei que ali eu vou ter que jogar essa sobrinha pro meio. Então, aqui no cantinho, eu vou fazer da mesma forma que eu fiz no outro cantinho, tá? Eu vou chegar ali rapidinho e já volto com vocês pra gente mostrar novamente o cantinho, só pra tirar alguma dúvida que possa ter ficado pra vocês. Ó, viram como eu cheguei aqui no cantinho, no espacinho que temos 2 pontos baixos no mesmo lugar? Faço uma corrente, venho aqui nesse espacinho que eu tenho os 2 juntos, faço um ponto alto, uma corrente e já vou aqui virando o trabalho para a carreira do lado. No próximo ponto baixo, eu já começo meu grupinho de 3 pontos altos, tá? Então, é tranquilinho para fazer aqui. Como eu falei, se vocês quiserem fazer 2 correntes, se ficar repuxado, pode fazer, mas a minha eu fiz só com uma. Outro detalhe aqui da lateral, como eu já fiz o primeiro tapete, eu já sei, é que em algum desses momentos vai faltar um. Ao invés de sobrar, como sobrou aqui do lado, vai faltar. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai prosseguir fazendo até mais ou menos a metade do tapete, tá bom? Eu vou voltar com vocês para mostrar o que que a gente vai fazer para arrumar essa falta de um pontinho na lateral. Já volto com vocês. Eu fiz aqui mais ou menos no meio, tá? Não há necessidade de ser no meio, mas eu fiz no meio para ficar mais certinho para vocês. Tem 6 quadradinhos aqui e 6 aqui, aqui é o meinho. Então, como eu sei que vai faltar, porque eu fiz a continha ali, eu faço normal, pulo um aqui, vou no próximo, faço um ponto alto, e no próximo eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo lugar. É só essa diferença, tá?
e aí eu continuo da mesma forma. Pulo um, vou pro próximo. Ó, visualmente, ele não vai dar diferença, tá? Eu posso te garantir que depois, no final, ele nem vai aparecer essa diferencinha, tá? A gente vai continuar fazendo os 3 pontos altos separados por uma corrente até o final. Se por acaso pode acontecer de no seu não faltar ou até dar diferença, pode acontecer. Por quê? Porque no decorrer do trabalho, às vezes a gente come ponto. Eu, com anos de experiência, acontece comigo, come ponto, sobra ponto, não tem problema. Faz da mesma forma. Se sobrar ponto, você pula 2. Se faltar, é só você fazer 2 num quadradinho só, tá bom? E não fique preocupada que aqui vai ficar repuxado. Ó, o meu aqui dá a impressão que vai ficar repuxado. Mas quando eu vier com o bico de acabamento, ele não vai ficar repuxado, tá legal? Então, é só fazer dessa forma. Os cantinhos permanecem fazendo da mesma forma. Você faz uma corrente, um ponto alto, uma corrente. E vamos dar toda a nossa volta e voltamos para dar continuidade no nosso trabalho. Fiz todos os lados do tapete da mesma forma. E como eu falei para vocês, ó, aqui também eu vi que ia faltar um se eu fizesse aqui, ele já ia encontrar com o outro. Então, eu fiz 2 aqui no mesmo lugar, que aqui para mim é mais ou menos o meio. Mas indiferente, na lateral é indiferente de onde você vai fazer. Se o teu deu certo ou faltou mais, faz da mesma forma. Chega aqui, eu fiz o último grupinho, eu faço uma corrente e venho aqui, ó, na terceira corrente e fecho com ponto baixíssimo. Agora, aqui também, se você quiser, você pode inserir a agulha aqui dentro da corrente e puxar o fio aqui, pode fazer aqui, ou também você pode caminhar aqui com ponto baixíssimo, porque a gente vai fazer o mesmo bico que eu ensinei para vocês, ó. Cheguei aqui dentro do espaço de corrente, eu faço o ponto baixíssimo. Então, a gente começa com 6 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, só no primeiro, né? Aí, a gente dá a laçada na agulha, conta aqui, ó, 1, 2, na terceira corrente, eu vou fazer o meu ponto alto. Fiquei aqui com 2 pontos altos, mais um ponto alto. Eu fiquei aqui com 3 pontos altos, ó. E aqui, na última corrente, eu faço mais um ponto alto. Fico aqui com 4 pontos altos, contando com essas correntes iniciais aqui que a gente trabalhou. Então, ficou 3 pontos altos, mais as correntes que equivalem a 4. Dou a laçada na agulha, já vou no próximo espaço e faço um ponto alto. Subo 3 correntes, venho aqui dentro, onde eu fiz o ponto alto, e faço mais 3 pontos altos aqui. Então, sempre eu vou ficar com o equivalente a 4 pontos altos, contando com as correntes iniciais. Dou a laçada na agulha, vou no próximo espaço de corrente, faço um ponto alto, subo 3 correntes e dentro do espaço faço mais 3 pontos altos. Ele vai ficando muito legal esse bico aqui, nesse tapete, contando com mais essa parte que a gente fez, ele vai ficar mais lindo ainda, tá? Então, eu vou fazer ele aqui até o cantinho para mostrar para vocês como que eu fiz o cantinho. Cheguei aqui no último espacinho antes do canto, né? Então, aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou vir na primeira corrente, lembram que eu fiz uma corrente, um ponto alto e uma corrente antes do próximo grupo de 3 pontos altos. Então, aqui eu vou fazer o meu bico no primeiro espaço de corrente, tá? Como a gente vem fazendo normal. 3 correntes, mais 3 pontos altos. Eu vou vir aqui em cima do ponto alto e vou fazer um bico também, que vai equivaler ao meu cantinho, para ele não ter o perigo de repuxar, porque ninguém merece um tapete com os cantos repuxados, né? Ele tem que ficar bem certinho, ou esticadinho, mas nunca embabadado e nem repuxado, né? Ó, fiz em cima do ponto alto, não fiz na corrente. E agora, eu vou também na corrente e vou fazer. Então, agora, ele vai ficar com 3 desses bicos aqui no cantinho, pra ele ficar mais bonito ainda. Ele vai ficar com 3, tá?
porque daí ele já dá essa volta aqui, ó. Ele deu a volta. Não vai ficar repuxado e nem babadado. Se você tiver, talvez, o ponto mais frouxo, a tensão do ponto mais frouxinho que eu, talvez ele possa embabadar. Aí, você pode fazer somente 2, faz um nessa corrente e um nesse. Mas, eu acho que ele vai ficar perfeito com esses 3 aqui no cantinho. Aí, eu dou a laçada e já vou para o próximo espaço de corrente e continuo fazendo da mesma forma, ó. Vou fazer aqui nos espaços de corrente. Continuo como se eu estivesse fazendo sempre assim, ó. Vou no espaço de corrente e faço 3 correntes e 3 pontos altos dentro do espaço onde eu fiz o ponto alto. Olha só como ele fica perfeito, ele não tá repuxando, ó. E eu acho esse bico muito charmoso, porque ele fica afastado do tapete, então ele dá um detalhe especial. Apesar dele ser bem simples de fazer, eu acho ele muito bonito e eu utilizo muito esse bico aqui. Ele é econômico e bonito, ó. Então, ele fica dessa forma, repassando. Nas correntes, eu vou sempre fazer o ponto alto e o biquinho. Já passo para a próxima corrente. E nos cantinhos, onde eu tenho uma corrente, um ponto alto e um cantinho, eu vou fazer o bico na corrente, no ponto alto e na outra corrente. Então, nos cantinhos, ele vai ficar com 3. E aqui na lateral ou aqui em cima, onde nós temos os grupinhos de 3 pontos altos, uma corrente, 3 pontos altos, nós vamos fazer todo dessa forma, tá? Eu vou fazer o meu, já volto com vocês para terminarmos juntos. Cheguei ao último detalhe aqui do bico, ó. Cheguei ao último espaço, fiz aqui, venho aqui, ó, no pezinho aqui, onde eu tenho as correntinhas, e tenho esse ponto alto aqui. Tem as correntes e o ponto alto. Eu venho aqui entre os dois e pego o fio lá por dentro e termino com ponto baixíssimo, tá? E ele vai ficar assim, tá legal? Então, ele ficou assim. Esse detalhe aqui que eu passei pra vocês, ele deu um aumento de 3 centímetros na peça. E olha só como fica mais... Eu achei muito mais charmoso, tá? Com esse detalhe aqui do que quando tava só o bico assim, sabe? Ficou muito lindo. Outra dica que eu quero passar pra vocês, pessoal, aqui o meu espaço é pequeno, mas eu quero passar. Esse tapete aqui, ele começa na parte branca e aqui, consequentemente, ao lado direito, né? A gente começa pelo direito e a gente vai fazer, como ele é por partes coloridas, ele termina aqui no avesso. Então, na hora que você vai fazer mais de uma peça, você tem que observar o desenho que ele tem aqui, porque senão ele vai ficar um com o desenho na diagonal e outro assim. Então, você sempre observa o desenho para ele ficar do mesmo lado. Como eu vou fazer 2 dele, eu pego o que eu vou fazer aqui, que eu já fiz esse, e vou fazer mais um. E eu observo o desenho para ele ficar igual, ó, aqui e aqui. Porque se eu trabalhar com esse lado aqui, ele vai ficar um desenho vindo para cá e o outro, o desenho vindo para cá, entenderam? Que tem gente que não percebe o lado direito ou avesso, mas quem for usar os dois no direito, aí vai ficar um para cada lado, a não ser que você queira o detalhe de um para cada lado. Senão, tem que observar para eles ficar exatamente iguais, o lado que tá o desenho colorido aqui para ficar igual, tá? É mais uma dica porque eu também me enganei, né? Como eu falei, anos de experiência, mas a gente se engana. No jogo de banheiro que eu fiz, eu não observei isso, então a tampa do vaso ficou para um lado e o tapete do chão ficou para o outro, quando ele tá os dois no lado direito. Mas então, esse foi a nossa videoaula. Espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo no coração. Fique com Deus e até a próxima aula.